Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula, a mais uma oficina. Hoje a nossa oficina é de língua portuguesa, nessa tarde maravilhosa de quinta-feira. Já está chegando aí a sexta, sem oficina, que pena, né? Final de semana já está chegando aí também. Então, nosso estudo em casa, disciplina de português e matemática, professor e monitor eu, Douglas Batista, da Escola do Instituto Fundamental Manuel Leite Barbosa, nessa quinta-feira top, maravilhosa, dia 17 de junho de 2021. Então, a todos e a todas sejam muito bem-vindos, muito bem acolhidos, muito bem recebidos para a nossa aula de hoje, nossa oficina de língua portuguesa, que temos como seguinte conteúdo: classificação dos sujeitos. Douglas, como é que eu classifico os sujeitos? A gente vai aprender na nossa aula de hoje. O objetivo de nossa aula de hoje é explanar e verificar o quanto você já conhece sobre a classificação do sujeito. Então, pessoal, quanto à classificação do sujeito, ele pode ser dividido em 5 subcategorias, que é concreto ou abstrato. Que o que seria, Douglas? Concreto ou abstrato? Vai falando e já vai explicando logo. Então, pessoal, abstratos são os que nomeiam emoções, sentimentos, estados, ações e qualidades. Ok? Isso seria os concretos ou abstratos, quanto à classificação dos sujeitos, que aí nomeiam emoções, sentimentos, estados, ações e qualidades. Nós também podemos subclassificá-los com comuns ou próprios. O que são os comuns, Douglas? São os que nomeiam geneticamente. E os próprios são os que nomeiam um indivíduo específico ou exclusivo. Diz um exemplo do comum. Exemplos: menino, aluno, livro, montanha. Nomeiam genericamente. E os próprios, que nomeiam um indivíduo específico ou exclusivo: Alberto, Lorena, Dom Casmurro. A gente fala nomeando uma pessoa em específico. Por exemplo, a nossa aula de hoje é com o professor Douglas Batista. Então, eu estou nomeando uma determinada pessoa, ok? Pode ser simples ou composto. O que seriam os substantivos simples? Isso mesmo, substantivos simples. São os que possuem um único radical. Por exemplo, câncer, raiva, gripe, ciúmes. E o composto são os que apresentam mais de um radical. Por exemplo, aeroterrestre, ecoturismo, neurocirurgião. Nós temos também os primitivos ou derivados. O que seriam os derivados? São os que se formam a partir de outros, e os primitivos são os que não provêm de outro vocábulo, mas que podem gerar outras palavras. Diz um exemplo do derivado, Douglas. Muralha, ou exemplos de derivados: muralha, porteiro, corporação. E os primitivos: muro, porta e corpo. E nós temos, por fim, a classificação, mais uma classificação, que é os coletivos, que são os que designam conjuntos de seres pertencentes. Por exemplo, multidão, batalhão, enxame, arquipélago. Ok? Então, quanto à classificação do sujeito, nós podemos substituir eles por 5 subgrupos, 5 classificações: concreto ou abstrato, comuns ou próprios, simples ou compostos, primitivos ou derivados e os coletivos. Então, a todos e a todas sejam muito bem-vindos, muito bem acolhidos, muito bem recebidos para a nossa aula de hoje, a qual nós temos como esse conteúdo classificação dos sujeitos. Então, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like e vamos nós para a nossa primeira questão sem perder tempo. Classifique os substantivos em destaque nas orações abaixo. Então, nós temos aí, letra A: esta é minha flor favorita. Letra B: Dom Casmurro é um romance. Letra C: a honestidade é essencial nas relações humanas. Letra D: o cardume migrava para a desova. E a letra E: o ferreiro ensinava-lhe o ofício. Então, quanto à classificação dos sujeitos, a gente pode destacar nessas orações as seguintes fórmulas. Na letra A: comum, simples, concreto e primitivo. Na letra B: próprio, composto e concreto. Na letra C: comum, simples, derivado e abstrato. Na letra D: simples, comum, concreto, coletivo e primitivo. E na letra E: simples, comum, concreto e derivado. Essa é a resolução da nossa primeira questão. Vamos nós para a nossa segunda questão. Assinale a alternativa que possui um substantivo comum, simples, concreto e primitivo.
Então, qual dessa alternativa possui esse substantivo? Comum, simples, concreto e primitivo. Letra A, cácebre. Letra B, girassol. Letra C, Helena. Letra D, honestidade. Ou letra E, menina. Qual desses 5 itens? Isso mesmo, o item é menina. Ele é comum, é simples, concreto e primitivo. Então a alternativa correta da nossa segunda questão é a alternativa da letra E de Eguinha Pocotó. Vamos nós para a nossa terceira questão. Relacione as colunas de acordo com a classificação do substantivo em destaque. Então nós temos o 1, substantivo abstrato, e o 2, substantivo concreto. Nós temos a alternativa A e a alternativa B. Na alternativa A, minha aliança de casamento é de ouro. Na alternativa B, o crescimento econômico depende de uma nova aliança comercial. Observem que é o mesmo palavra, né? Com sentidos um pouco diferenciados. Então vamos nós para dizer qual desses itens é abstrato e qual é o concreto. Então a letra A é um substantivo concreto. Minha aliança de casamento é de ouro. Já a letra B é um substantivo abstrato. O crescimento econômico depende de uma nova aliança comercial. Então, no início da aula eu falei dos conceitos, tanto do substantivo concreto quanto do substantivo abstrato, ok? Vamos nós para a nossa quarta e penúltima questão. O vocábulo caravana é substantivo coletivo de... Repetindo, o vocábulo caravana é substantivo coletivo de... Letra A, ônibus. Letra B, atores. Letra C, pessoas. Letra D, cigarros. Ou letra E, viajantes. Eita, Douglas, tu moscou, hein? Já colocou a resposta. Pois é, pessoal, agora que eu me toquei, ó. Então já tem a resposta da nossa quarta questão. Viajantes é o substantivo coletivo do vocábulo caravana. Quem está em uma caravana, ele é viajante, ok? Vamos nós para a nossa quinta questão. Eita, também coloquei a resposta, que chato. Então, a palavra livro é um substantivo de... Letra A, próprio, concreto, primitivo e simples. Letra B, comum, abstrato, derivado e composto. Letra C, comum, abstrato, primitivo e simples. Ou letra D, comum, concreto, primitivo e simples. Então, a questão aí já dá a nossa resposta, né? Mosquei, legal. A alternativa da nossa quinta e última questão da nossa atividade de hoje é a alternativa D, comum, concreto, primitivo e simples, ok? Livro. A palavra livro é um substantivo comum, concreto, primitivo e simples. Então, esse é o nosso gabarito, né, da nossa atividade de hoje. Ah, Douglas, foi tão rápido a nossa atividade de hoje. Pois é, pessoal, além desse contexto, também tem a questão da prova que eu apliquei agora pela manhã. Então, seria liberado da monitoria, no caso, né? Mas eu preferi, da monitoria não, perdão, da oficina, mas mesmo assim eu preferi, entrei em contato com o núcleo gestor e eu preferi, mesmo assim, passar a aula, né? Passar esse material. Então a aula está sendo gravada ao vivo, está sendo publicada para vocês. Então, mediante a isso, mesmo assim, a nossa aula foi um pouco corrida, porque eu estou bem cansado pela explanação das avaliações, como vocês sabem, né? Alguns alunos fizeram algumas avaliações, eu tive que aplicar a avaliação, aí eu estou meio exausto, mas mesmo assim a nossa aula de hoje, ela foi curtinha, foi rápida, mas mesmo assim vocês não ficaram sem aula, a gente teve a oficina. Então na primeira questão, a resposta está na questão. Segunda questão, a alternativa correta é a letra E. Terceira questão, a resposta está na questão. Quarta questão, letra E. E quinta questão, letra D. Esse é o nosso gabarito oficial da nossa atividade de hoje. Então, pessoal, muito obrigado a todos e a todas pela participação, pela compreensão. Muito obrigado pela paciência. Peço desculpas se atrasei no contexto de explanação. Peço desculpas também pelo atraso no envio do material, mas muito obrigado a cada um de vocês pela paciência, pela compreensão, pelo entendimento e até a próxima semana, se Deus quiser. Então, a todos e a todas, uma excelente tarde, fique com Deus, bom restinho de semana, bom final de semana e até segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Valeu, falou e tchau!